Atitude Profissional, dicas para quem está começando. É um novo livro da consultora, designer, escritora, doutora em Engenharia de Produção e Sistemas, Lígia Facione. Boa noite, Lígia. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Que é um livro que, inclusive, tem alguns episódios que saíram da tua experiência profissional, né? Sim. Como é que tu começaste a pensar nesse livro? Qual é a ideia dele? Eu tive muitas, eu proferi muitas palestras sobre atitude profissional, compartilhando a minha experiência com estudantes de universidade ou estudantes terminando o ensino médio. E durante as palestras as pessoas perguntavam sempre as mesmas coisas. E eu sempre, acabava... né? Ao longo de anos, sempre se perguntam as mesmas coisas. E eu acabava contando as minhas próprias histórias, porque eu tenho uma trajetória bem eclética. Uhum. E então, dúvidas que as pessoas têm, que profissão que eu escolho, coisas desse tipo. Então, eu compartilhava a minha experiência e via que a receptividade era muito positiva. Então, eu decidi registrar isso, para que mais pessoas pudessem ter acesso, né? Não só o que tu compartilhas aqui? Cita para mim um caso da tua experiência profissional e que está no livro para que outras pessoas se espelhem. Principalmente a minha trajetória profissional, que é bastante eclética. Porque... Como é que é? Tu és engenheira de formação. Eu sou engenheira eletricista. Uhum. Eu trabalhei 12 anos como engenheira, fazendo software para robôs. Instalava robôs em chão de fábrica, depois... Participei de um projeto de um robô aéreo, um helicóptero não tripulado, que era bem o estado da arte na engenharia. Gostava muito. Aí fui estudar, só que financeiramente as empresas não tinham um resultado equivalente à competência técnica da equipe. É mesmo? A gente sempre acha que engenheiro é bem remunerado. Não é. Já vou avisando para quem quer fazer engenharia que não é bem aquela profissão assim. que o pai sempre quer que os filhos ou Antigamente que o filho era. ou a filha. Uhum. Antigamente até era, mas da minha geração, acho que para frente deixou de ser. Então, o que acontece? Porque o engenheiro, na verdade, é um operário especializado. E essa inteligência mais lógica, mais dedutiva, ela tem o seu valor, é muito importante, é essencial. Porém, para galgar novos postos mais altos na empresa, você tem que ter competências gerenciais e não apenas técnicas. Então, eu vi... Aí que entram as engenharias de produção, Exatamente, né? porque empresas de base tecnológica, quando elas são muito pequenas e administradas por engenheiros, na verdade, elas não são empresas, elas são laboratórios de desenvolvimento, onde o cliente não existe, a gente quer fazer o que é mais legal, o que dá para fazer, o que é o estado da arte na engenharia. E é uma delícia isso, só que não traz resultados financeiros. Então, eu observei que existia algum conhecimento que a gente não tinha para transformar aquele conhecimento todo em lucro. E aí fui estudar marketing. Então, tem várias histórias. Eu queria estudar marketing, mas não ganhava o suficiente para pagar uma pós-graduação. E o que tu fizeste para pagar? Boa dica. Vendeu docinho? Não, isso não usa cabeça. Não, e sem falar que para vender docinho, que é R$2, ia ter que vender muito para conseguir pagar uma pós. Não, e se a pessoa estudou, ela tem que usar o que ela estudou. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa sobre o que era marketing, porque os meus chefes eram todos engenheiros. Uhum. Então, eu fiz uma pesquisa sobre o que é marketing. E aí, eu tinha recém-terminado, defendido a minha dissertação de mestrado, então estava bem afiada para estudar. Usei os meus finais de semana, fui à biblioteca, peguei tudo quanto era livro de marketing e escrevi um documento de 40 páginas. Primeiro capítulo, o que é marketing, o que é um plano estratégico de marketing. Segundo capítulo, por que nós não podemos mais viver sem isso dentro da empresa? Então, tu fosses uma autodidata, já fizesse tu apoio sozinha no início. Aí, terceiro capítulo, como é que a gente poderia resolver essa questão? Existiam duas maneiras de solucionar. Ou contratando um consultor externo, e eu tive o capricho de fazer um orçamento, ou treinando alguém da própria equipe. Claro que as conclusões, fiz uma tabela comparativa, a pessoa da própria equipe tinha uma série de vantagens. E aí tinha o preço do curso que eu queria fazer em contrapartida, comparando com quanto ia custar um consultor. E o último capítulo, porque dentre todas as pessoas da equipe, eu era mais indicada para fazer o curso. Então, tu fosse uma boa vendedora de si mesma? Sim. Aí foi um calhamaço de 40 páginas, porque os engenheiros naquela época, hoje eu acho que a mentalidade mudou bastante, isso já faz 20 anos, eles imaginam que marketing é assim, se produto é bom, não precisa de marketing. Marketing é sinônimo de propaganda enganosa. E não é, marketing não é nada disso. Marketing não é propaganda não, também, nem né? É propaganda, é entregar valor para o cliente em troca de algum valor que ele possa lhe dar.
Então, eu não sabia nada disso. E aí fui estudando e fui aprendendo. E aí fiz uma apresentação para o meu chefe na época, porque eu pedi o curso, ele disse, me convença. Aí eu usei todos os argumentos para convencê-lo. E eu vejo que as pessoas, numa situação dessas, normalmente ficam... Ai, meu chefe é injusto. Desistem. Ai, eu não tenho oportunidade, ninguém me dá oportunidade. A gente não pode esperar oportunidades, a gente tem que cavar. Eu fiz a apresentação e ele não pôde dizer não, porque se ele dissesse não, eu ia apresentar esse documento para outra empresa. Então, eu fiz o curso de pós-graduação, me deslumbrei. E aí continuei estudando, fiz um curso de comunicação e propaganda. E aí, nesse curso, pela primeira vez, eu vi a palavra design na sala de aula. E aí eu vi como é que eu fiz uma pós-graduação em marketing sem saber o que era design. Se são os profissionais de marketing que contratam os designers e aprovam e avaliam o trabalho. E aí eu vi que tinha uma grande oportunidade. Como é que as outras pessoas não sabem disso? E aí eu fiz um doutorado em design, na engenharia de produção. Desenvolvi um método, apliquei em várias empresas de base tecnológica. Esse método deu origem a outro método. E aí, hoje eu faço consultoria para empresas de base tecnológica ou não. Tenho vários clientes fora do estado. Quarta-feira eu vou a Manaus. Nossa, semana que vem eu vou a Belo Horizonte. Que legal. Porque é um método que... Foste aproveitando, então, oportunidades que apareceram. O que eu digo para as pessoas, será que eu faço design? Será que eu faço engenharia? Será que eu faço propaganda? Tudo. Não interessa. Por que você faz uma universidade? O profissional do século XXI não tem mais que se preocupar com rótulos. Você não vai se formar em propaganda e ser um publicitário. A gente percebe isso já quando essas grandes empresas abrem seleção para trainees. Elas não pedem formação em administração. Elas pedem formação superior e ponto, né? Elas querem pessoas que saibam aprender, que saibam se virar. Então, se a pessoa se contenta em ter um diploma, acabou a vida profissional dela, nem começa. É importante que a pessoa reúna esses conhecimentos que ela adquire na universidade, ou não, num curso técnico, com outros que ela adquire nas horas vagas dela. Isso é muito importante. Eu vi uma frase uma vez que o sucesso não se faz durante o expediente. Se a pessoa, os grandes sucessos, as pessoas que se destacam no mercado, certamente não passam o domingo inteiro vendo televisão. Elas utilizam esse tempo para um benefício maior, que é adquirir mais conhecimento. E a grande sacada é misturar esses conhecimentos todos, porque o grande foco é que valor você tem para entregar ao mercado. A maior parte das pessoas que está estudando hoje vai exercer profissões que não existem ainda. Elas vão descobrir essas profissões. E por que essas demandas ainda não foram atendidas? Porque ainda não surgiu ninguém no mercado com o apanhado de conhecimentos necessário para gerar essa solução. Então, gosta de história em quadrinhos? Estude história em quadrinhos, estude fotografia, música, enfermagem, educação física. Quantos profissionais no mercado têm esses conhecimentos todos? Poucos. Então, este vai conseguir construir uma coisa que ninguém vai conseguir. Agora, Lígia, tem uma linha aí, um limite bem tênue entre ser proativo dessa maneira que tu falaste e ser aquela pessoa que espalha quatro ventos tudo que faz. Às vezes, até o profissional, a gente lê artigos em revistas que ensinam a ser um bom profissional e sempre fala, faça marketing pessoal. Faça primeiro, não espera pedir, mas qual é a diferença entre ser proativo e ser o pentelho da empresa? Aquela pessoa que vai sempre na frente e diz que fez. A diferença é entregar valor. Se você tem que sempre pensar no cliente, onde o cliente é qualquer pessoa que se relaciona com você e que remunera o seu trabalho. Trabalho é geração de mudança e de mudança de valor. Então, se você observou uma oportunidade de entregar valor para a pessoa e fez alguma ação nesse sentido, então tudo bem. O problema é quando você só quer fazer a ação e não se preocupa com a percepção da outra pessoa. Sim. Então, se você tiver em mente o que é melhor para outra pessoa, não tem erro.